o abandono das austeridades. Shakyamuni estudou yoga, especialmente a arte da meditação, sob a orientação de 2 mestres, mas depois de dominar-lhes as técnicas, abandonou-as. Em seguida, após praticar as mais severas mortificações da carne, rejeitou-as também, e tomou o caminho próprio na busca da sabedoria suprema. Esses 2 atos de rejeição são importantes, acho, uma vez que indicam claramente que o budismo não é um ensinamento que defenda a prática do ascetismo extremo, nem meramente uma filosofia meditativa e idealista. É antes uma religião baseada na suposição de que as verdades fundamentais podem ser explicadas de maneira simples a todos os indivíduos. É a religião do chamado caminho do meio. Examinaremos com mais detalhes o conceito do caminho do meio quando discutirmos a natureza da iluminação de Shakyamuni. Aqui basta apenas notar que ele rejeitou o ascetismo e o hedonismo como extremos unilaterais. No Dharmachakra Pravartana Sutra, que reproduz sua primeira prédica após a iluminação, ele dirige as palavras seguintes aos seus 5 discípulos. Há 2 extremos neste mundo, óbicos, que o peregrino religioso deve evitar. Quais são esses 2? O cultivo de desejos e a indulgência em prazer sensual, que são vis, baixos, depravados, ignóbeis e desvantajosos. E a busca do sofrimento e da tortura de si mesmo, que são dolorosos, ignóbeis e desvantajosos. Há um caminho do meio, óbicos, descoberto pelo Tathagata, que evita os 2 extremos. Trazer-lhe visão clara e insight contribui para a sabedoria e leva à tranquilidade, ao despertar, à iluminação e ao nirvana. Podemos considerar essas palavras um resumo feito pelo próprio Shakyamuni de sua vida como príncipe e como asceta. Rejeita ele como extremos indesejáveis a vida de luxo que tivera no palácio e as severas práticas ascéticas a que se submeteu. O trecho apresenta um resumo admirável de sua filosofia e prática, e na rejeição de hedonismo e ascetismo, insinua que mente e corpo são inseparáveis. Hedonismo e ascetismo, embora estejam em polos opostos na maioria dos aspectos, têm uma característica comum: são ambos produtos de pensamento dualístico. Os ascetas, por exemplo, consideravam mente e corpo como 2 substâncias opostas que deviam ser claramente distinguidas uma da outra. O corpo era impuro e mau, o espírito era puro e bom. Só destruindo o corpo, ou pelo menos submetendo-o à mortificação extrema, poderia o espírito ser libertado. Os ensinamentos jainistas são típicos desse ponto de vista e por essa razão, quando seus seguidores jejuavam até a morte, pensava-se que eles haviam atingido o nirvana. Se o corpo é a origem do mal, não há opção senão destruí-lo. Esse tipo de pensamento deu origem às religiões que ensinam que esse mundo será sempre impuro, enquanto o homem continuar sobrecarregado com o corpo. E só após a morte pode ele ter esperança de chegar à verdadeira terra pura, ou paraíso. Parece que, em termos gerais, o dualismo está sempre atuante por trás dos dogmas das religiões que enfatizam os conceitos de terra pura ou paraíso, sem exceção aberta ao cristianismo.
O hedonismo, dispensa dizer, vai ao outro extremo. Rejeitando os conceitos de pureza do espírito e de vida após a morte como meras criações da imaginação, só acredita na existência de corpo e matéria e na importância de se tentar, tanto quanto possível, satisfazer todos os desejos físicos. Aos olhos do Buda iluminado, naturalmente as visões hedonistas e ascética representavam extremos tendenciosos e indesejáveis. O tipo de autogeneração, o tipo de autonegação visto no ascetismo foi talvez mais completa e sistematicamente desenvolvido na Índia antiga. Mas podemos encontrar ideias semelhantes em quase todas as eras e regiões. Hoje, dá-se muita atenção à questão do ego humano, e portanto ele parece responsável por muitos dos problemas que põem em risco nossa civilização, tais como a poluição ambiental e o desenvolvimento de armas nucleares. Há a tendência de considerá-lo intrinsecamente mal e exigir sua rejeição. Pessoalmente, acho inteiramente apropriado que o homem se torne consciente de tais problemas. Mas parece-me outro extremo tentar negar inteiramente o eu. Em vez disso, acho que devíamos tentar aprender a entidade chamada ego do ponto de vista da vida da humanidade como um todo, e tentar descobrir a maneira correta de guiá-lo e dirigi-lo. O ideal de autonegação é muitas vezes puro em sua motivação e algo que todos os que procuram a verdade têm que enfrentar em algum ponto do caminho. Pode-se dizer que mesmo o monge budista que leva uma vida errante pode, em certo sentido, estar praticando a autonegação. Mas é uma negação do ego, ou do eu como é agora, em favor do eu como deve ser. A revolução humana é também um processo através do qual o homem contesta e enfrenta a dura realidade do eu. Mas a autonegação jamais deve tornar-se um fim em si mesmo, pois se assim acontecer, não resultará jamais em alguma coisa construtiva. O ascetismo tendia a ir a extremos porque se baseava em um pensamento dualístico e numa visão tendenciosa da vida e da natureza humana. Shakyamuni, durante a prática das austeridades, veio a compreender claramente esse ponto e daí ter abandonado as práticas a que se entregara durante tanto tempo. Ao fazê-lo, deu o primeiro passo para a criação de uma nova religião, que seria inteiramente diferente de todas as parecidas até aquela data. Todas as aparecidas até aquela data. Nesse sentido, o abandono do ascetismo constituía um dos grandes pontos decisivos de sua vida, comparável em importância à decisão anterior de abandonar a família e entregar-se à vida religiosa. Uma vez abandonada a prática das austeridades, aparentemente os fatos começaram a acontecer com rapidez e não muito depois ele alcançou a iluminação. Não se sabe exatamente quantos dias se passaram, mas segundo a tradição, o grande despertar ocorreu-lhe pouco depois de deixar a floresta onde estivera praticando o ascetismo. Conforme mencionado antes, esta floresta era um ponto de encontro de ascetas brahmanes, de modo que Shakyamuni não pode ter estado sozinho enquanto praticava essas mortificações. Sem dúvida, aprendeu com os colegas de ascetismo os vários métodos a serem seguidos. Embora não se saiba se colocou-se sob a orientação de um deles ou se a um deles se ligou. Conta a lenda que 5 ascetas o acompanharam. Homens tão impressionados com a severidade da disciplina a que ele se submetia
convenceram que um dia ele alcançaria a iluminação. Foi a esses 5 ascetas, ou bhikkhus, que Shakyamuni pregou seu primeiro sermão, como veremos mais tarde. São várias as teorias sobre os motivos por que esses homens ficaram ao seu lado nos anos em que ele praticou as austeridades. Segundo uma delas, eram brahmanes enviados pelo pai de Shakyamuni, preocupado com o bem-estar do filho. Outra alega que eles não tinham ligação com o reino dos Shakyas, mas que resolveram juntar-se a Shakyamuni e viver em companhia dele. Tal a impressão que lhes causava a maneira como ele praticava as mortificações. Ainda outra diz que foram enviados pelo pai de Shakyamuni numa data muito posterior, quando ouvira boatos de que o filho corria o perigo de morrer, com a severidade da disciplina, e esperava, assim agindo, impedir tal calamidade. Um deles, cabe notar, tinha um nome que indicava que era nativo do reino dos Shakyas, e podemos por isso suspeitar que eram brahmanes que tinham mais do que uma ligação casual com o estado natal de Shakyamuni. Embora os 5 bhikkhus houvessem se convencido antes de que Shakyamuni certamente alcançaria a iluminação mediante prática das mortificações, perderam toda a fé quando ele abandonou as disciplinas, e declarando que ele tornara-se amante da luxúria e seus costumes, e que abandonara a luta, deixaram-no revoltados. Essa historieta serve para mostrar o grau em que as práticas ascéticas eram respeitadas entre pessoas que se dedicavam à vida religiosa, e também a grande coragem revelada por Shakyamuni ao renunciar a elas. Possuindo inquebrantável convicção e confiança, porém, ele ignorou as acusações e calúnias daqueles indivíduos e continuou calmamente seu caminho para o grande despertar.